tem babado, hein, gente? Juro pra vocês. Oi, pessoal! Começando mais um vídeo neste canal e hoje eu vim aqui com o meu uniforme da escola japonesa, porque sim, voltamos com a série sobre escola japonesa e hoje eu vou contar uma experiência da minha pessoa, uma das minhas experiências, né, na escola. Hoje eu vim contar pra vocês da minha professora, que ela era chata, entendeu? Eu tinha ranço dela, tenho até hoje aquela. Não é aquela professora que eu falei pra vocês que ela era ruim, é uma outra professora. Sim, eu tive uma outra professora chata, como se não bastasse uma, eu peguei outra também, né? É verdade. Então, se vocês quiserem que eu conte dessa professora que ela era chata e brava, já deixa muito like logo de início, que daí eu posso contar pra vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal e bora lá. Bom, então vamos para a historinha, vamos para os babados, né? Essa professora que eu vou contar pra vocês hoje, ela era minha professora do ensino fundamental. Do fundamental não, do ensino médio. A outra professora que ela era brava e chata, que ela pegava no meu pé, ela era do ensino fundamental, da minha sexta série. Eu peguei ela na sexta série, gente. Meu Deus do céu, eu sofri com ela. Então, se vocês quiserem que eu conte essa história, eu posso contar pra vocês também. E aí, esta que eu vou contar hoje é quando eu entrei no ensino médio. Acho que no meu primeiro ano do ensino médio, eu já caí logo com ela, mas ela não era minha professora de sala, sabe? Assim, de tipo, ficar o dia inteiro. Porque pra quem não sabe, escola japonesa é período integral. Você não estuda meio período, né? Nem só de manhã e nem só à tarde. É o dia inteiro na escola. Ah, agora eu entendi! E aí eu tinha um professor específico, que era da sala mesmo, ele guiava a turma, né? E aí outros professores de cada matéria. Então tinha professora de inglês, professor de geografia, de história também, né? Matemática, ciências e tal. Só que essa professora, ela não era uma professora de sala de aula de tipo primeiro ano, segundo ano e tal. Ela era uma professora de uma sala específica que tinha lá na escola para os estrangeiros. Então você tinha a opção de tipo, na hora da aula de língua japonesa, se você tivesse dificuldade, você poderia sair da sala e ir nessa outra sala durante esse tempo que ia até a aula. Então, tipo, a aula de língua japonesa era 45, 50 minutos. Então, o pessoal estudava na sala e os estrangeiros poderiam ir para essa sala de reforço, entendeu? Aí, beleza. No primeiro ano, eu ia todas as vezes porque, assim, a gente ia nessa sala, ela não ensinava nada, gente. Pra início de conversa, vamos começar os babados aqui. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Essa professora, ela, tipo, dava no máximo um bom dia pra você. Ela era bem secona. Tinha dias que ela tinha um bom humor, mas assim, era raro, entendeu? E aí você entrava na sala, não ia muito estrangeiro, porque no ensino médio não tinha tantos estrangeiros na escola, né? Diminuiu um pouco. E aí ia eu e mais um colega da mesma sala, né? Que ele estudava comigo. A gente ia lá e a gente podia fazer lição de casa. Ela deixava a gente conversar, mais ou menos. Aí, tipo assim, ela não mandava em nada, ela não falava nada. Aí eu fazia lição de casa, tal, e voltava pra sala, né? Depois que acabava o tempo da matéria de língua japonesa. Aí, beleza, foi passando o tempo. Chegou um dia, eu fui lá, né? Teve aula de língua japonesa novamente. Aí eu fui lá no reforço. Só que daí eu fui sozinha, não tinha ninguém na sala, tava só eu e ela. Falei, ah, pronto. Ótima companhia, né? Porque era ruim, gente. Era muito tenso quando você ia sozinho na sala com ela, porque ela tinha um semblante fechado. Só que o que ela fazia? Durante a aula toda que a gente ia lá no reforço, ela ficava mexendo no celular. Ela era viciada. Gente, isso era o quê? Em 2014. Ela ficava naquele celular de abre e fecha, sabe? E ficava vendo figurinhas. Juro pra vocês, aquelas figurinhas que tem brilhinhos, emojis, gif, enfim, essas coisas. Ela passava 50 minutos, a aula toda, desde que a gente entrava na sala até a hora que a gente saía, no celular. Aí, beleza. No dia que eu fui pra sala lá, eu tava com dificuldade em uma pergunta específica que tava tendo na aula de língua japonesa, né? Porque assim, tinha aula na sala, a gente pegava a matéria e levava lá pro reforço também. Então não era só oba-oba. Tipo, eu vou pro reforço e não vou fazer nada. Você tinha que fazer. Ela só dava um reforço assim de tipo, explicar melhor. Ela dava uma atenção mais específica para os estrangeiros. E aí eu perguntei pra ela, olha, eu não sei fazer isso aqui direito, você poderia me explicar? Ela tava dormindo, gente, juro pra vocês. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer um negócio, a pessoa tá dormindo aqui? Aí eu acordei ela, né, eu chamei ela falou, oi, bem simpática. Eu falei, não tô conseguindo fazer isso aqui, eu não sei o significado desse kanji. Tem milhares de kanjis no alfabeto japonês, né, e aí eu não sabia aquele específico. Daí ela falou, falou bem por cima, explicou que nem o nariz dela, que eu nem tirei a dúvida, eu tive que conversar com o meu professor depois. Aí ela explicou lá tal,
e voltou a mexer no celular. Aí ela ficou mexendo assim, ela deu uma acordada, né, pra não dar na cara que ela tava dormindo. Eu fiquei fazendo a lição lá e tipo, era um silêncio total. Aí beleza, né? Um belo dia, ela entregou um folhetinho que tinha anual, né? Aí entrando no segundo ano do ensino médio, ela me deu esse panfleto, seria uma cartinha, pra você escrever sua avaliação sobre ela, que tinha que entregar pro diretor. Aí chega a melhor hora, gente. E só escutem. No primeiro ano eu escrevi coisas boas porque assim, apesar dela ser chata, ficar palpitando da vida da pessoa, falei, tudo bem, ela ajudou em algumas coisas, então eu vou escrever coisas boas. Aí no segundo ano do ensino médio eu falei, não, eu peguei ranço de você. Ela só criticava, gente. Eu tinha feito uma pergunta pra ela de um negócio que eu já sabia a resposta. Eu só queria ver a resposta dela. E ela tava falando ao contrário. Tipo, eu falava uma coisa, ela falava, não, não é assim. E aí depois eu conversava com meus professores, ele falava, sim, está certo. Eu ficava tipo, Gente, mas por quê? eu acho que ela também pegou ranço de mim, sabe? Aí a gente ficava assim, não dava certo. Aí na metade do segundo ano do ensino médio, ela entregou esse panfleto pra você escrever uma avaliação sobre ela. Beleza, eu peguei o panfleto e falei, ok, vou escrever amanhã e te entrego. Só que aí, eu escrevi o quê? Eu escrevi coisas não positivas, eu diria. Mas assim, eu não coloquei coisa ruim dela, eu só escrevi a minha avaliação sobre ela. Eu escrevi que ela ficava dormindo a aula toda, ficava no celular, vendo figurinha, ficava mandando mensagem, não ensinava, ficava assistindo vídeo. Ou seja, ela não fazia nenhuma função que um professor deveria fazer, que é ensinar o aluno, né? E aí eu escrevi isso, assinei embaixo meu nome e entreguei pra ela. Por quê? Porque depois ela ia pegar todos essas avaliações dos alunos estrangeiros e entregar pro diretor. E aí o diretor ia ler, tal, e ver como ela estava sendo como professora. E aí ela não gostou do meu comentário, pois ela pegou a cartinha, me devolveu e falou, você vai escrever outra cartinha, menina. Aí eu falei, como assim, gente? Eu escrevi a minha avaliação sincera, querida. Aí eu tretei com ela. Eu sou uma pessoa educada, gente, eu não gosto de brigar nem nada. Eu falei, mas essa é a minha avaliação sobre sua pessoa, você dorme a aula toda. Aí ela falou, não durmo nada. Eu falei, você dorme sim, eu só não tiro foto porque não pode trazer celular pra escola, porque senão, né? Aí ela falou, mas e por que você colocou que eu fico no celular? Eu falei, porque você fica no celular, querida. Dela, eu não fico no celular. Eu falei, você fica. Tanto que você fica vendo foto. Se tivesse Instagram naquela época, gente, tipo, no celular dela, no caso, ela ficaria o dia inteiro no Instagram. Juro pra vocês. Você passava no corredor, você via ela no celular. Ela era viciada. Aí eu escrevi isso, ela falou, você não vai entregar a sua avaliação assim. Ela me deu um outro papelzinho pra eu escrever uma outra avaliação sobre ela. Aí eu escrevi, tipo, boa professora, e entreguei pra ela. E aí depois eu fui conversar com o diretor, porque eu era amiguinha do diretor, gente. Peguei ranço de verdade. Aí eu falei, isso não vai ficar barato. E eu, como era amiga do diretor, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, fui na sala dele como uma boa aluna, entendeu? Fui lá, e aí, diretor, tudo bom? Boa tarde. Porque eu ia direto na sala dele conversar, eu e minhas amigas, né? A gente entrava na sala dele, ficava sentada lá nos puffs e tal, conversando com ele. Ele era super gente boa. E aí eu falei, olha, tal professora do reforço, ela mandou eu reescrever uma cartinha de avaliação dela, sendo que não era a que eu tinha escrito, né? Aí ele falou, conte-me mais. Aí eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu falei, olha, ela é assim, tal, ela não explica direito, ela é sem paciência. Gente, ela era muito estressada. Eu perguntava uma coisa pra ela, tipo, nossa, como que faz isso? Ela, Nossa, mas você não sabe fazer? eu falei, se eu soubesse, não pediria ajuda, né, amiga? Aí ela ensinava daquele jeito, né, com aquela boa vontade. E com os outros alunos, gente, por incrível que pareça, ela era muito puxa-saco. Tinha uma amiga minha, não, eu tô fazendo um desabafo aqui com vocês. Tinha uma amiga minha que ela ia pro reforço, as duas eram best friends, entendeu? Elas conversavam, ela era mó simpática, até tiravam um selfie no meio da aula. E eu ficava tipo, você tá de tiração, como é? Eu sou uma piada pra você, né? Eu não sei por que ela não gostava de mim, eu não fiz nada. Eu juro, eu não fiz nada pra ela. Eu até tentei lembrar se eu falei alguma coisa e tal, mas eu nunca fiz nada. Ela que era antipática. Aí depois que eu escrevi a cartinha falando mal dela, ela ficou mais brava ainda. Aí eu contei tudo pro diretor e falei, é nóis, contei a verdade, é isso. Se você ver minha cartinha falando que ela é uma boa professora, foi só porque ela pediu pra eu escrever essa cartinha, porque não foi nada sincera. E é isso, diretor, boa tarde, vou voltar pra aula. Conversei com ele, daí ele falou,
ah, muito obrigada por você contar a verdade, tal. Não sei se ele conversou com ela, mas eu só sei que no dia seguinte ela tava com uma cara mais fechada ainda comigo. Provavelmente ele conversou, não sei, né, mas enfim. Aí depois da metade do segundo ano do ensino médio, eu fiz o quê? Eu deixei a sala. Eu falei, não quero mais esse reforço, não preciso mais de você também. Aí depois da treta, né, ela tinha me entregado um outro panfletinho, porque você tem que assinar falando, tipo, ah, eu quero continuar ou eu não quero. E aí isso foi um pouco depois da avaliação. E aí eu coloquei que eu não queria, não precisava mais daquilo, entendeu? Quem não ajuda não atrapalha. Ela não me ajudava, então eu também não queria que atrapalhasse. Eu falei, eu vou ficar na sala, mesmo que eu não entenda nada. Eu entendi um pouco, mas tinha coisa que não dava, gente. O professor falava rápido. Era kanji atrás de kanji. Você ficava assim, meu Deus do céu, me ajuda. Mas eu falei, eu prefiro a sala com a galera toda, ficar no meio da galera, como se eu fosse uma japonesa, do que ficar sentada do lado dessa pessoa que não tem paciência nenhuma, não faz questão de ensinar coisa nenhuma. Comigo, pelo menos, ela era assim, tá? Enfim, gente, este vídeo foi basicamente um desabafo com um babado pra vocês, né? Pra quem pergunta assim, tipo, ai, como é a escola japonesa? Na minha opinião, a escola japonesa, ela foi muito boa pra mim. Eu sempre me dei bem, como eu disse pra vocês, com todos os professores. O meu professor de matemática, que ele dava aula pra, assim, pra galera toda, ele era um amor de pessoa. Tipo, ele falava que eu era aluna favoritinha dele, sabe? De estrangeira e no geral. Eu conversava muito com ele no horário do almoço, antes da saída, ou quando eu chegava na escola. Ele era muito bonzinho. Todas as dúvidas que eu tinha, ele me ajudava. E tipo, ele não era nem professor de reforço, ele era professor geral, sabe? E ele era tão paciente. Juro, um amorzinho. Tinha meu professor de ciências, minha professora de inglês, o professor também de história, que apesar de eu conversar bastante na aula de história com a minha amiga, né, ele era muito amorzinho também. Todos eram super pacientes, nunca me maltrataram. Mas essa professora de reforço, vou te contar, hein, gente. Depois que eu deixei aquela sala de reforço na metade do segundo ano do ensino médio, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque era só estresse, entendeu? Eu saía daquela sala assim, com a cabeça fervendo de raiva dela. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo contando da história da minha professora do ensino fundamental, da sexta série, que ela era brava também, eu posso contar pra vocês. Então já deixa muito like se vocês querem que eu continue com essa série de contando histórias da escola japonesa que aconteceu comigo. Se você é novo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí também. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau!